Fala pessoal, professor Abud Neto mais uma vez, sempre trazendo assuntos importantes no mundo das licitações. E hoje vamos trazer de forma simples e clara sanções na nova lei de licitações. Assunto que normalmente deixa o pessoal um pouco receoso, deixa o pessoal preocupado, mas se você é licitante, se você é fornecedor, se você é agente da administração ou se você é concurseiro, e está querendo aprender mais, está querendo saber mais sobre o assunto, fica com a gente que a gente vai trazer de forma macia e bem didática, ali, bem suave, esse assunto tão importante. Então fica com a gente após a vinheta. Pessoal, antes mesmo de continuar, a gente vai pedir mais uma vez o apoio de vocês aí com like. A gente costuma ver que o pessoal tem assistido os vídeos, mas às vezes nem 10% do pessoal que assiste está dando like. Então vou pedir esse apoio aí, porque de forma que o canal vai se expandir mais, vai chegar mais pessoas, né? A ferramenta, o algoritmo lá do vídeo do YouTube vai entender que o vídeo é importante. Claro, se você gostou. Se você não gostou, aí não tem problema não. Agora, partindo para o assunto propriamente dito, podemos comentar que a Lei 14.133 ela veio a simplificar, ela organizou melhor esse quadro entre a infração cometida e a sanção aplicada, sendo que ela dividiu em dois pontos principais, o artigo 155, que ele traz a infração, e o artigo 156, que ele vai trazer a sanção que vai ser aplicada, de forma indicativa. O agente não vai precisar imaginar usar a criatividade, ele simplesmente vai seguir o que a lei está apontando. Tá? Onde primeiro aponta o erro e o segundo aponta a penalidade a esse erro. Pessoal, começando aí com o artigo 155, que vai trazer as infrações que podem ocorrer dentro das licitações de execução do contrato. Tá? Então, primeiro a gente traz problemas ali em licitações, como a não entrega de documento, não manter a proposta, não assinar o contrato quando convocado. O artigo também trata de problemas na execução do contrato, como na execução parcial, ou seja, não houve a entrega completa dos produtos, ou não houve a execução completa do serviço, ou mesmo em execução total, onde não foi entregue nada, onde não foi executado nada do serviço, atraso na entrega, né, sem justificativa, tá? E algumas coisas mais graves, né, como fraude e má-fé nos processos, né, como entregar documentação falsa, fraudar a licitação, comportamento inidôneo dentro do processo, alguns atos ilícitos, né? Então, o artigo 155 ele vai dividir esses grupos nesse ponto aí. Já o artigo 156, ele vai estar trazendo ali as sanções, que vão dividir em 4 principais sanções. Primeiro, advertência, né? Que é um puxão de orelha formal, né? O governo ele aplica ali uma formalização, é registrado ali no CICAF da empresa, mas é tipo um puxão de orelha mesmo, não vai gerar nada mais grave para a empresa. A multa, que é ali onde afeta o bolso, tá? A multa ela vai poder ser aplicada concomitante com qualquer uma dessas outras sanções que a gente vai comentar aqui, tá? E pode variar de 0,5% até 30%. Tá? Impedimento de licitar, que pode ser em até 3 anos, aí já é um pouco mais pesado, né? A empresa vai ficar fora do jogo por um tempo ali, dependendo do nível ali de atuação, a gente vai comentar ainda, tá? E por fim a declaração de idoneidade, aí já é um pouco mais forte, né? A empresa praticamente morre para o mercado de licitação por um tempo e vai ser de 3 a 6 anos, tá? Vamos passar agora a comentar e fazer essa comparação de um artigo com outro. Pessoal, vamos mostrar agora um quadro comparativo da forma que a lei trata e quando é que a gente vai aplicar a sanção em decorrência de algum erro, de alguma situação cometida ali pelo licitante ou pelo fornecedor. Em relação à multa, pessoal, a multa, ela, como a gente comentou, ela pode ser aplicada a qualquer uma das 3 sanções, tá? Tanto na advertência, quanto no impedimento, como na declaração de idoneidade, né? Vai variar de 0,5% a 30%, tá? Como a gente mostra aí no quadro, tá? E tem que ser sempre utilizada ali uma proporcionalidade, né? Quanto mais grave ou menos grave, né? Nunca pode ser de forma desproporcional essa multa. Tem que ter coerência, inclusive, com multas aplicadas a outros licitantes também, a outros fornecedores também. Então tem que haver esse pesar, né? Tem que haver essa ideia aí para não agir de forma diferente com o licitante, com o fornecedor
e de outra forma com outro fornecedor. Então tem que haver essa proporcionalidade também, tá? Em relação à advertência, quando é que a gente vai aplicar a advertência? A advertência, ela está a única situação que se aplica a advertência é quando há a inexecução parcial do contrato, ou seja, não foi entregue o serviço completo ou não foi entregue todo o material e isso não trouxe consequências graves para a administração. Então eu vou poder dar aquele puxão de orelha, vou poder advertir a empresa. Quando é que eu vou dar um impedimento de licitar? Começa de novo aí com a inexecução parcial do contrato. Pô, mas a advertência? Não, mas quando ela causa grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, ela ganha um impedimento de licitar. Esse impedimento pode ser até de 3 anos, tá? O limite é 3 anos. A quantidade de tempo vai depender da gravidade, né? Possivelmente essa execução parcial vai ter um grau menor, né? Mesmo causando dano, dependendo também do dano, tá? Ah, professor, qual o exemplo desse dano? Vamos lá. A administração ela precisa de alimento, né? Precisa de gêneros alimentícios para dar alimentação para os seus servidores. E de repente aquele item que não foi entregue por completo fez com que não tivesse alimentação, né? Ou gás entregue, que não faltou o gás. Ou a carne, ou o feijão, de forma que a administração teve que liberar os seus servidores, ou teve que arcar com a terceirização de alimentação, e isso é um grave dano, né? Fez com que parasse, de repente, o serviço público, tá? Ou entrega, ou mesmo partindo desse gênero alimentício, né? A empresa não entregou por completo a sobremesa que ia ser utilizada ali. É um grave dano? Ah, o pessoal vai ficar triste, vai ficar bolado ali que não tem a sobremesa no almoço, mas não fez paralisar o serviço público, então talvez não seja um grave dano. Isso vai depender de cada instituição, de cada situação e de cada necessidade, né? Então é um exemplo onde é aplicado impedimento, se for grave dano, ou advertência, se for sem esse grave dano, tá? A inexecução total do contrato, né? Como a gente verifica aí é impedimento de licitar, né? Deixar de entregar a documentação exigida, impedimento. Não manter a proposta, o fornecedor entregou uma proposta, depois não quis manter a proposta, atrapalhou o certame, tá? Celebrar contrato e não entregar a documentação exigida na contratação, ensejar o retardamento da execução da entrega do objeto, né, sem um motivo justificado. Então, retardou a entrega, tá demorando, tá atrasando e não tem motivo, simplesmente eu não resolveu não entregar, tá? Isso tudo aí vai para impedimento de licitar de até 3 anos, tá? Partindo agora para a declaração de idoneidade, que ela vai de 3 a 6 anos, aí já um pouco mais pesado, tá? E quando é que é declarada a idoneidade? Primeiro, quando apresenta declaração ou documentação falsa no certame, ó, já mais pesado, né? Já é fraude, né? Ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, tá? Fraudar a licitação ou praticar fraudulento na execução do contrato, grave também, idoneidade. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Então, o fornecedor tentou cometer fraude de qualquer natureza, também vai ser aplicada a sanção de idoneidade, tá? Praticar atos ilícitos, como frustrar os objetivos da licitação. Visto aquele fornecedor que entra, o licitante que entra ali para atrasar a licitação, começa a botar produto com preço muito elevado, começa a não dar notícia, tenta contatar com ele não fala nada, ele não aparece, e vai atrasando, e vai postergando a licitação, ou ele vai usando artifícios para poder estar atrasando, o próprio coelho. Então são situações que ele tenta ali frustrar o objetivo da licitação, tá? E praticar também atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei 12.846. A gente trouxe essa lei ali para a gente mostrar para vocês que seriam esses atos, ó. Traz lá no artigo 5º, tocante das licitações e contratos, frustrar ou fraudar licitações mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, impedir, perturbar ou fraudar, tá? Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude, fraudar a licitação, criar meio fraudulento, tá? Obter vantagens. Então são diversas situações aí que trazem problema dentro do processo, tá? Pessoal, outro ponto importante aí nessa diferenciação de impedimento de licitar e idoneidade. Você pode entender, só o tempo, um é até 3 anos, a outra é de 3 a 6, mas não é só o tempo não. Primeiro ponto, quando a empresa está com impedimento de licitar, esse impedimento, essa sanção vai ser no âmbito da esfera dela. Se é um órgão estadual, aquela empresa vai estar impedida no âmbito do estado do órgão que aplicou a sanção. Se é no âmbito municipal, no âmbito do município.
Se é no âmbito federal, se é um órgão federal que aplicou a sanção, é dentre todos os órgãos da administração federal. Vamos lá, Universidade Federal de determinado estado entrou com a sanção de impedimento de licitar. Como a Universidade é federal da União, nenhum órgão pertencente à União vai poder empenhar, ou contratar, ou licitar com aquela empresa. Em compensação, os órgãos estaduais e municipais vão ter liberdade, tá? Já se é um órgão estadual, por exemplo, o Ministério Público do Ceará, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicou uma sanção ali na empresa, então nenhum órgão estadual do Ceará vai poder fazer empenho ou fazer contratação ou licitação com aquela empresa lá, tá? Já a idoneidade não, a idoneidade já tem um âmbito maior. Se a empresa está inidônea, ela morre para todo mundo. Ela não pode participar de licitação com nenhum órgão de nenhuma esfera. Então tem essa diferença grande aí. Outro ponto também, o impedimento, acabou o prazo ali do tempo de aplicação da sanção, a empresa volta normalmente para vender para o governo, tá? Já em idoneidade não, mesmo acabando o prazo, tem que ter uma liberação lá do órgão que aplicou a multa, tá? Existem programas também de integridade, então não é tão simples assim. Para resumir aqui, para finalizar, pessoal, se o erro é leve, advertência. Se o erro é médio, a multa, né? Apesar que pode ser usado com os outros também. Se o erro é grave, impedimento de licitar. E se tem ideia ali de fraude ou má-fé, declaração de idoneidade. Tá? Importante também o gestor avaliar o quê? A gravidade, né, da infração, o dano causado, a intenção e a reincidência também é importante. A empresa, mesmo sendo erro médio, mas ela constantemente tem feito esse erro, inclusive também com outros órgãos. Então é importante analisar isso aí, tá? Então, pessoal, se gostou do vídeo, dá o like para ajudar o canal e a gente vai ficando por aqui e sempre costumamos dizer aqui: a informação aqui, pessoal, é gratuita, mas o conhecimento não tem preço. Fui!